Sejam bem-vindos ao Automóveis Antigos e Suas Histórias. A intenção do programa é levar até vocês todas as informações possíveis a respeito dessas máquinas maravilhosas. Afinal, quem não é apaixonado por automóveis antigos? Hoje, vamos apresentar a vocês a história do Citroën DS e sua tecnologia de ponta. Um automóvel muito além do seu tempo. Divirtam-se! Citroën DS foi um automóvel fabricado e comercializado pela companhia francesa Citroën de 1955 a 1975. Desenhado pelo escultor italiano e designer industrial Flaminio Bertoni e pelo engenheiro aeronáutico francês André Lefebvre. O DS ficou conhecido por sua carroceria aerodinâmica, de design futurístico e pela tecnologia inovadora, que incluía uma suspensão hidropneumática. O Citroën DS foi apresentado pela primeira vez no Paris Auto Show de 1955 e recebeu incríveis 12 mil reservas logo no primeiro dia de salão, sendo 743 nos 15 minutos iniciais da feira. Pois, além de seu design futurístico, ele foi o primeiro carro de produção a ser vendido equipado com freios a disco dianteiros, oferecia suspensão hidropneumática, câmbio semiautomático, ou seja, as trocas eram feitas sem a necessidade da embreagem, e direção assistida. Mais de 1,5 milhão de variações do DS foram vendidas entre 1955 e 1975. Seu motor era de 1.911 centímetros cúbicos e desenvolvia a potência de 75 cavalos, ultrapassando os 140 km por hora. Com o objetivo de substituir o já inovador Traction Avante, sendo mais seguro e confortável, por um preço ainda mais baixo, aliava comportamento dinâmico e conforto, um paradoxo até então devido ao peso que o veículo poderia ter. Com a declaração da Segunda Guerra e a interrupção da produção, os estudos para o futuro DS e o 2CV se intensificam. Uma suspensão de grande flexibilidade foi criada para solucionar o problema do conforto, tendo a possibilidade de ser por mola ou barra de torção. Mas a barra torna o veículo muito pesado. Paul Magé criou a suspensão óleo-pneumática, que resolveu o problema da variação da altura do veículo causada pela grande flexibilidade na suspensão. Ele também foi o criador da suspensão hidropneumática, usada até hoje na versão 3. Com a morte de Pierre Boulanger, presidente da Citroën, o VGD, que é o projeto do DS, acaba sendo mudado para um projeto de um carro econômico para um modelo de alta gama, alterando inclusive seu motor para um de 6 cilindros opostos. A arquitetura do chassi é semelhante à do 2CV, que substituiu o monobloco por um chassi muito rígido e carroceria composta de diversas partes e com zonas deformáveis. Esta estrutura simplificou o revestimento, pintura e as intervenções técnicas. Como já falamos, tinha carroceria elegante e original, com capota em alumínio e grande espaço interno. Sua suspensão óleo-pneumática permitia a altura constante do veículo, independendo do peso transportado e a correção automática da estabilidade de veículo. Pela primeira vez, um veículo de série trazia freios a disco. Também possuía 2 circuitos de freios independentes, repartidor automático em função da carga, câmbio semiautomático, direção assistida, capota em alumínio, painel de instrumentos com um desenho futurista e volante de braço único. 2 anos após, o ID19 foi lançado com uma versão simplificada do DS, com câmbio e embreagem mecânica e direção não assistida. Os 2 veículos continuaram sendo produzidos e evoluindo paralelamente. Em 1957, uma versão Break do ID é lançada, e em 1962, uma versão cabriolé, que ficou em produção por 10 anos.
Uma versão batizada de Prestige foi criada pela marca em 1959. Destinado aos consumidores com motorista particular, era equipado com um banco dianteiro único, com um vidro de separação do compartimento traseiro e que já dispunha de rádio-telefone. Uma dianteira, para-choques e aerodinâmica que permite o aumento de 10 km por hora na velocidade máxima são as alterações apresentadas em 1963. Uma versão do DS chamada Palace é lançada em 1965 a pedido da filial alemã da Citroën, que precisava de um veículo mais luxuoso e bem equipado para concorrer com a produção nacional. Mas no ano seguinte, além da versão 19 do DS, é lançada uma versão 21. A diferença entre elas está na motorização. A 19 possui um motor de 1985 cm3 e 90 cavalos. A versão 21 leva um motor de 2.175 cm3 e 109 cavalos, além de atingir 175 km por hora. O líquido hidráulico utilizado no circuito do DS e ID é a grande novidade de 1966. O LHM, líquido hidráulico mineral, é usado nos carros até hoje. Em outubro de 1967, o DS modelo 68 moderniza-se com um novo desenho de sua parte anterior. Cada paralamas dianteiro integra um dos blocos óticos de 2 faróis, um dos quais é orientável. Em 1969, a Citroën se torna a segunda construtora no mundo a utilizar a injeção eletrônica. O carro que a recebeu foi o DS-21, que teve a potência do seu motor elevada de 109 para 139 cavalos e velocidade máxima de 175 para 188 km por hora, graças à adoção da nova técnica. Seguindo a tendência, seu painel também adota quadrantes redondos com um contagiros grande. Um câmbio mecânico com 5 velocidades podia ser acrescentado tanto no DS quanto no ID, que passou a ser chamado apenas de D. Abril de 1975 assistiu o lançamento do DS-23 com seu motor de 2.374 cm3, onde substitui o modelo 21 tanto nas versões a carburador quanto injeção eletrônica. A maior conquista do DS foi a democratização de tecnologia de vanguarda, sendo reconhecido mundialmente por isso até hoje. Foi a central de alta pressão, equipamento necessário para a suspensão hidropneumática, que estava no coração de todas as inovações trazidas pelo DS. Ela fornecia a potência necessária à direção hidráulica, aos freios a disco vistos à época no Jaguar, que disputaram as 24 horas de Le Mans, ou ainda ao comando de câmbio com embreagem automática, uma antivisão da caixa robotizada de hoje. O DS utilizou também em sua construção materiais avançados como o alumínio no capô e o plástico no teto. Os Citroëns DS pretos também ganharam o prestígio dos chefes de Estado, principalmente do general Charles de Gaulle. Ele costumava dizer que foi salvo do atentado de Petit Clamart graças a um Citroën DS, onde seu carro, mesmo metralhado, conseguiu levá-lo até um avião em Villers-Cotterêts, permitindo-lhe escapar de seus agressores apesar de 2 pneus crivados de balas. Também foram usados em desfiles e paradas, o que deu grande prestígio ao veículo. Graças à sua suspensão, também foi utilizado no cinema para transportar as câmeras em cenas de movimento, as fantásticas Traveling. Também foi muito utilizado como ambulância e táxi, devido ao seu grande espaço traseiro. O DS também deixou sua marca em países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, e até mesmo no Brasil, aumentando seu prestígio mundial. Também permitiu a participação da Citroën em rallies. O DS foi o primeiro automóvel a criar um verdadeiro serviço de apoio nos mínimos detalhes às máquinas e aos homens durante as competições. Dessa forma, ganhou quase todos os prêmios de sua categoria. 2 vezes o Rally de Monte Carlo, o Criterium Neve e Gelo, a Volta da Bélgica,
a prova Liège-Sophia-Liège, a Marathon de la Route, a Volta da Córcega, a Copa dos Alpes, o Rally de Marrocos, sem esquecer diversas participações brilhantes no East African Safari, os rides Londres-Sydney e Wembley, México. Venceu em todos os terrenos, neve, gelo, pista de terra e asfalto, pelas mãos de grandes pilotos da época. Em seu tempo de produção, 1.456.115 DS foram produzidos, sendo 1.330.755 na própria França. Essa foi a história do fantástico Citroën DS. Agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês queiram conhecer a história de algum automóvel antigo, é só pedir nos comentários do canal. Por favor, deixem seus likes, inscrevam-se e toquem no sininho. Daqui uma semana estaremos de volta com mais um Automóveis Antigos e Suas Histórias. Até mais!